Boa noite, salve Maria, sejam bem-vindos à nossa live. Deus abençoe, boa noite Magali, boa noite Luci, boa noite Júlio, Deus abençoe. A gente vai fazer com o Henrique novamente, né? Vamos dar continuidade ao que a gente fez semana passada, que terminou bastante, tinha muito assunto para falar, terminou bem corrido. Boa noite, Cristina. Boa noite, Dulce. Deus abençoe também. Boa noite que estão chegando, sejam bem-vindos. Só estou esperando... Boa noite, Tânia. Só estou esperando o Henrique entrar para eu chamar ele e a gente começar. Vamos para dar continuidade à nossa live. Obrigado, Lucília. É muito bom mesmo, né? O Henrique explica muito bem, deixa tudo muito claro. Realmente foi muito bom fazer com ele. Aí o Henrique entrou. Já vou chamar você, Henrique. Fala, Henrique. Olá, Arthur, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Tudo certo aí? Graças a Deus, tudo em paz e contigo. Tudo bem, graças a Deus também, Henrique. Maravilha. Vamos dar continuidade àquela nossa, né, que terminou corrida. Isso, Então, beleza. Vamos começar com uma oração, Henrique? vamos sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, na vossa misericórdia, dirigi os nossos corações, pois sem vosso auxílio não vos podemos agradar. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que a Santíssima Virgem interceda por nós e por todas as pessoas que dessa live irão participar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, Henrique. Então vamos começar. Quem for entrando vai pegando no meio do caminho, porque tem bastante coisa, né? Hoje a gente vai dar continuidade, gente. Então, a gente pensou em falar hoje, né, Henrique, a respeito da intercessão dos santos e da veneração dos santos, né? E a respeito das imagens. Como isso não foram realidades inventadas, né, pela igreja artificialmente depois de um tempo, mas fazem parte da natureza da vida da igreja, né? Então, começa falando pra gente um pouquinho, Henrique. Veneração dos santos. A igreja começou a venerar os santos, então, a partir do século IV só, depois de Constantino, por influxo de um politeísmo pagão, ou a igreja sempre viveu venerando os seus heróis, os seus santos? É isso aí, Arthur. Não tem a menor razão de ser o argumento de alguns contra a Igreja Católica, né?
dando conta de que a igreja teria absorvido o paganismo do Império Romano e, portanto, teria adotado o uso das imagens, a veneração aos santos e tudo isso. Isso é falso. Em primeiro lugar, se você observa a, a evidência arqueológica, tá? Se você vai às catacumbas da igreja primitiva, eu não estou falando do século terceiro, século quarto, século quinto, não estou falando de uma coisa posterior, eu estou falando das catacumbas da igreja primitiva, né? Você já vê ali as imagens sendo usadas nas tumbas, imagens dos santos apóstolos Pedro e Paulo, a imagem do bom pastor, até imagens de Nossa Senhora, né? Então, em primeiro lugar, isso é falso de acordo com a evidência arqueológica. Em segundo lugar, e mais importante, é falso de acordo com as verdades da fé, né? Porque se você diz que a igreja ela começou de um jeito e ela se corrompeu depois, né? Você vai dizer que ela se vendeu para o paganismo do Império Romano, absorveu o paganismo e deixou de ser aquilo que era. Tá? Então, as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. A promessa de Nosso Senhor é falsa, né? Se você pensa assim, né? Porque aí eles falam, não, mas sempre houve um grupo que se manteve fiel. Então, mostra onde é que está esse grupo na história que ninguém sabe dele. A igreja nasceu católica, ela não se tornou católica com Constantino, ela já nasceu católica, tá? E 1500 anos depois apareceu um sujeito chamado Lutero querendo inventar a roda, querendo dizer, ó, tá tudo errado, eu que sei como é que as coisas são, né? E aí começou o movimento de retirar as imagens das igrejas e, infelizmente, os protestantes perderam toda a riqueza que é, não só exclusivamente, não falo exclusivamente das imagens, mas a própria prática católica de ter os santos de Deus como nossos modelos de fé, né? Então, para nós compreendermos que realidade é essa que os protestantes infelizmente abandonaram, temos que compreender em primeiro lugar o que é igreja, né? Igreja lá do grego, eclésia, todo mundo sabe do verbo ekalein, que significa convocar, chamar para fora. Então a igreja é uma assembleia convocada que se alimenta do corpo de Cristo e, por alimentar-se do corpo de Cristo, ela se torna o corpo de Cristo. Isto é a igreja. Não é à toa que São Paulo apóstolo compara a igreja a um corpo, corpo do qual Cristo é o cabeça e nós somos os membros. Então, este corpo de Cristo, ele tem uma alma, e a alma deste corpo chama-se Espírito Santo. É uma belíssima analogia, porque remete aos dois paráclitos, aos dois advogados, aos dois enviados do Pai ao mundo. Deus Pai, ele tem dois braços pelos quais ele trata o mundo. Ele enviou os seus dois paráclitos, o Filho e o Espírito Santo, as outras duas pessoas divinas. Então, isto é a igreja. A igreja é esta assembleia desde sempre, porque o próprio Deus em si mesmo, no seio da Santíssima Trindade, já é esta família, já é esta assembleia, e então ele nos agrega. Temos então esse grande congraçamento de fiéis que se chama igreja. Como negar esta riqueza? Como negar que neste corpo existem membros que se destacam pela sua santidade, pelo seu heroísmo, pelo seu exemplo de vida na fé, e que, portanto, nos inspiram, nos conclamam a sermos melhores, a buscarmos a santidade, né? Olharmos para Deus, porque esses santos olhavam para Deus. Então, uma coisa importante, Arthur, aqui também nesse assunto, é desmistificar um pouco a morte, né? Porque os protestantes eles ficam naquela ideia errada, né, de dizer que assim, é uma coisa que não faz o menor sentido, Do disso que eu sono, estou né? falando. Hã? Do sono. Exatamente, exatamente. E aí vão dizer esses absurdos que a morte é como um sono e, portanto, ninguém pode interceder por ninguém, né? Em primeiro lugar, a gente vive, é difícil falar da morte, da vida além túmulo, porque nós vivemos numa sociedade
em que, estou vendo meu amigo Eduardo entrando, um abraço, meu querido. Nós vivemos numa sociedade, Arthur, que, infelizmente, para a qual, infelizmente, a morte virou tabu. As pessoas têm medinho de falar da morte. Ai, eu quero morrer dormindo. Ai, eu não quero sentir nada. Ai, vira essa boca para lá, não fala de morte. As crianças são preservadas do assunto morte, né? Ninguém fala de morte com as crianças, é o maior tabu. Ninguém leva a criança para enterro, para velório, porque virou um grande tabu. E no passado não era assim, né? A tradição católica nos mostra quando é que a gente rezou Ave Maria, né? Quando você reza Ave Maria, você fala: rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte. Você Sim. menciona a morte sempre. É uma das principais orações católicas, né? A oração da boa morte, que está lá na ladainha de Todos os Santos: livra-nos, Senhor, da morte súbita. Né? Pedir a Deus uma boa morte é ser livrado da morte súbita, a morte repentina. Você não tem tempo de se despedir de ninguém, de dizer eu te amo, de pedir perdão, de ser perdoado. Você simplesmente tem a morte súbita. Isso é terrível. As pessoas justamente querem hoje a morte súbita. O que é isso? Eu não quero morte Morrer súbita. sem sentir. Eu quero saber que eu estou morrendo, para chamar os meus entes queridos e pedir perdão e dizer que eu amo, receber os sacramentos e partir desta para a eternidade, né? Então, São José, por que São José é o padroeiro da boa morte? Quem estava ao lado dele no leito de morte de São José? Né? Que melhor companhia existe para se ter na hora da morte do que Nosso Senhor e Nossa Senhora? Né? Não é à toa que São José é o padroeiro da boa morte. Né? São Francisco, no Cântico das Criaturas: louvada seja a irmã morte corporal. Né? Então, São Francisco exaltando a morte corporal, porque ela é uma dádiva, é um dom de Deus, é aquilo Exatamente. que nos faz entrar no céu. E Né? Henrique, a Diga. igreja, né, nessa caminhada, né, porque o que a gente quer desmistificar aqui é justamente essa ideia de a igreja, a partir de certo momento, artificialmente começou a cultuar os santos, como se isso fosse uma influência do paganismo romano, que cultuava os deuses, tinha o panteão, etc. Só que a gente vê, se a gente for estudar a história da igreja, a gente vê, como o Henrique falou, que desde o início, lá nos primeiros séculos, quando aqueles homens derramavam seu sangue, eram comidos pelas feras, eram né, queimados, esses homens foram cultuados desde o início. Nas catacumbas de Roma, as pessoas já celebravam em cima dos túmulos dos mártires. Não era uma coincidência, né? Puxa, celebramos sem querer em cima do túmulo do mártir. Não, escolhiam esses lugares para já cultuar aqueles heróis da fé. Tem um testemunho muito eloquente, Henrique, sem dúvida, claro que você conhece, mas é bom trazer às pessoas, de São Policarpo de Esmirna. São Policarpo de Esmirna foi um bispo, mártir do século II, discípulo dos apóstolos, né? Que, determinado meados do século II, 155 mais ou menos, ele morre. Né? Ele é perseguido e ele vai ser queimado no estádio. São Policarpo, veja a devoção que as pessoas já tinham a São Policarpo antes da morte dele. Disse no relato do martírio dele, né, nas atas do martírio, que na hora que ele foi se despir para ser queimado, ele não ele fez uma coisa que ele não fazia há muito tempo, que era desamarrar a própria sandália. Por quê? Diz a carta, o redator da carta diz o seguinte: porque já em vida as pessoas queriam se aproximar de São Policarpo para, ao desamarrar a sua sandália, não deixando ele nem desamarrar a própria sandália, conseguir tocar naquele corpo no qual já refugia a santidade. E depois desse martírio maravilhoso de São Policarpo, que acontece uma coisa maravilhosa, ele entra, né, num fogo, né, ele entra numa espécie de pira e o fogo fica em volta dele, né, como que assando ele. Né? O fogo não o queima como o queimaria uma outra pessoa normalmente, ele fica como uma espécie de abóbada, onde ele fica dentro, né, fica assando ele como se ele fosse um pão. E ali, vendo que aquele fogo não queimava ele, vai lá alguém e dá uma punhalada nele para matar. Bem, o que interessa é o seguinte: depois que ele morre, os fiéis, aqueles que já eram devotos de São Policarpo em vida, que já viam santidade nesse homem, se preocupa, eu vou ler aqui porque eu acho interessante, Henrique, para a gente pontuar e ver como os santos já eram venerados. Olha o que diz na carta. Gente, olha como é eloquente isso aqui. Isso aqui é o século II. Podemos mais tarde recolher seus restos, mais preciosos do que pedras raras e mais valiosos do que ouro, para depositá-los em lugar conveniente onde todos, quando possível,
nos reunimos com a ajuda do Senhor para celebrar com alegria e júbilo o dia do seu nascimento pelo martírio, em memória dos que combateram antes de nós, preparando-nos e fortificando-nos para as lutas futuras. Isso é a carta da igreja de Esmina sobre o seu bispo martirizado, falando que é recolher os seus restos mortais para celebrá-lo com alegria, celebrando o dia do seu martírio como dia de nascimento. Olha o que o Henrique está falando. Morte não era tabu, pelo contrário, morte era o dia do nascimento. O mártir que morria, né, Henrique, estava abrindo-se para o céu, e os cristãos, vendo a heroicidade desses homens, vendo a virtude, o amor por nosso Senhor Jesus Cristo, falavam, não podemos deixar de cultuar. Não podemos deixar de honrar esses homens. Né? Exatamente, Arthur. Isso vinha já desde o Antigo Testamento. Os judeus já se davam conta, pouco antes de Jesus encarnar, né? Lá no livro dos Macabeus, né? Os protestantes não aceitam o livro dos Macabeus, mas para nós é um livro canônico, deuterocanônico, tá? Lá você já encontra a ressurreição da carne, você já encontra a intercessão dos santos. Por exemplo, lá em 2 Macabeus 15, você vê o sacerdote Onias e o profeta Jeremias, já falecidos, intercedendo pelo povo de Judá. Né? Então, desde o Velho Testamento, e muitas vezes as pessoas não se dão conta, principalmente os protestantes, de que ao longo da Bíblia existe uma pedagogia divina sobre a vida após a morte. Perfeito. Né? Então, não foi da noite para o dia que nós passamos a crer que nós ressuscitaremos em carne. A nossa carne, o nosso corpo físico ressuscitará. Isso não se deu da noite para o dia. Deus foi ensinando ao longo da Bíblia esta realidade até que nós, o povo de Deus, estivéssemos maduros para entendê-la. Né? Então, se você olha lá para os livros do Antigo Testamento, Eclesiastes, por exemplo, você vai ver que uma primeira concepção de vida após a morte realmente era esta na qual os protestantes creem, como você bem mencionou, Arthur, né? Ou seja, que o morto não tem memória, o morto não tem consciência e ele está como que dormindo, num sono profundo e eterno. Esta era a primeira concepção. Depois, você continua lendo a Bíblia, você percebe que isso evolui, né? Ou seja, o morto ele já não está mais num sono eterno, ele já passa a ser um espectro, uma sombra do que ele foi. Né? E você vê isso claramente, por exemplo, em outras concepções antigas, né? Na Odisseia de Homero, quando Odisseu, ou Ulisses, né? Se você preferir, quando Odisseu desce ao Hades e encontra lá o grande Aquiles. E Aquiles se lamenta para Odisseu dizendo, eu sou uma sombra do que eu fui, né? Eu já não sou mais aquele grande guerreiro, eu estou aqui como um espectro. Né? Uma espécie então, de sombra sem memória, né? Sem isso. Mente. Uma coisa meio pela metade, né? Essa foi a segunda concepção. E aí você continua lendo, caminhando nessa pedagogia divina, e você percebe, então, uma terceira concepção sobre a vida após a morte. Surge a noção de prêmio e castigo após a morte. Ou seja, os bons teriam um bom lugar e os maus teriam um mau lugar. Né? É assim que se explica, por exemplo, a parábola de Jesus sobre o rico e o mendigo, né? O Lázaro, que o mendigo morre e vai para um lugar privilegiado, como se fosse uma área VIP, né, do Hades. Todos iam para o Hades, era a habitação dos mortos. Mas dentro do Hades havia uma área VIP, né? Um lugar privilegiado para os virtuosos, e o mendigo vai para lá e Jesus chama de seio de Abraão, né? Seio de Abraão para os virtuosos. Ou seja, o rico, que não foi para o seio de Abraão, via o mendigo lá e se lamentava por não estar lá, né? E queria avisar os seus parentes, né? Para que não fossem para lá também. Então, essa noção de prêmio e castigo após a morte. Só que ainda não é a ressurreição da carne. Mas, você Henrique, vê... só bom pontuar, Diga. porque você mencionou essa passagem e ela é muito importante. Veja, aí já está totalmente pelo Novo Testamento, pela parábola do próprio Senhor, né? Está desmistificada essa ideia de que, olha, quando morre vai para um sono. Gente, tá lá o mendigo e o rico, né? O Lázaro e o rico estão vivíssimos. E não está no fim dos tempos ali, porque ele fala justamente o que o Henrique falou, para avisar os irmãos, ou seja, o mundo estava rolando, né? Ou seja, as pessoas continuaram vivendo e ele estava falando.
com Abraão, estava dialogando com Abraão. Isso não me parece um sono. É Eles absolutamente estavam, inviável. eles estavam conscientes, né? Conscientíssimos, né? Se aquilo ali é um sono, eu não sei o que é dormir, então. Tem a outra passagem lá do Apocalipse, né, o Henrique? Que os santos de Deus, né? Essa passagem é maravilhosa também, acho que é Apocalipse 6, se eu não me engano. Eles estão lá falando, pedindo para Deus, né, vingar o seu sangue, e aí o autor do Apocalipse, né, São João, coloca, olha, ainda outros virão a se juntar a vocês, outros que ainda precisarão morrer. Ou seja, estava rolando o mundo, as pessoas estavam, não era a ressurreição final, e eles estavam lá falando com Deus, não estavam plenamente lúcidos, conscientes do que estavam fazendo e falando, né? Então essa ideia de que morre e vai para um sono eterno, até a ressurreição, eterno não, né? Mas sono até a parousia, até a revolta de Cristo, além de ser Falso. desmistificado pela própria tradição da igreja, na própria Bíblia. A própria Bíblia. E aí, quando você vê, parece que os protestantes não leem certas partes da Bíblia ou leem fora de contexto, né, para arrumar um pretexto, né? Então você vê que essa ideia do prêmio e castigo após a morte, para você ser premiado ou castigado, você tem que estar consciente, né? Para você receber um prêmio ou castigo. Se você não sabe de nada, não está sentindo nada, como é que você vai receber um prêmio ou um castigo? Não faz o menor sentido, né? Sim. Essa concepção, por exemplo, ela já está no diálogo Fédon de Platão, né? Sensacional. Os gregos já acreditavam nisso também. E aí, por fim, já no tempo de Jesus, né, havia um grande embate teológico entre os fariseus e os saduceus. A facção dos fariseus acreditava na ressurreição do corpo, na ressurreição da carne. Já a facção dos saduceus negava a ressurreição da carne, né? E aí, tanto que eles armam uma pegadinha para Nosso Senhor. Eles chegam para Jesus e dizem: Mestre, uma mulher morreu, uma mulher tinha um marido, o marido morreu, depois ela se casou de novo, o outro marido morreu, assim por diante, até que ela teve 7 maridos. Ela ficou viúva, 6 maridos, ela ficou viúva 6 vezes, né? E de quem ela será na ressurreição da carne? Né? Eles armam uma pegadinha para Jesus, os saduceus. E aí Jesus vem e diz: não, no céu não se casam nem se dão em casamento, né? Mas são como os anjos de Deus. Então, neste momento, já no Evangelho, nosso Senhor prega com toda eloquência a ressurreição da carne, né? E ele aponta o erro dos saduceus. Tá? E ele prega a ressurreição da carne, tanto que lá em João capítulo 6, nós até falamos disso numa live anterior, o que ele diz? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei no último dia. Né? Então, o que nos propicia essa ressurreição final, né, com esse vigor que Cristo nos dará, tá, no fim dos tempos, é justamente o alimentar-se do corpo e do sangue. Né? Todos ressuscitarão, mas quem ressuscitará na glória celeste do Cristo, a semelhança do corpo glorificado do Cristo? Aqueles que bebem e se alimentam do próprio Cristo no seu corpo, ou seja, na sua igreja. Então, essa visão celestial, né, é a visão beatífica, o que nós chamamos de visão beatífica, lumen gloriae, né, a luz da glória. É uma posse de Deus, é um estar em Deus, é uma visão intuitiva e direta da essência divina. Não é mais uma visão mediada, mas é agora, lá na glória, uma visão face a face, como está lá em 2 Coríntios 13, né? Agora eu vejo em parte, mas então, lá na glória, eu verei face a face. Agora eu vejo como que num espelho, como que por reflexo do espelho, né? Mas quando eu estiver na glória, eu verei a Deus face a face, né? É uma visão, uma contemplação direta do próprio Deus, da essência divina, sem mediação da criatura e, portanto, sem analogia. Agora você não mais conhece a causa pelos efeitos. Agora, lá na glória celeste, você contempla diretamente a causa de todas as coisas, ou seja, o Criador. Né? Aqui na Terra, a gente se vale da analogia entes. Né? Você, através das coisas criadas, você infere a existência de um Criador, pela teologia natural. Né? Então, lá na glória, não. Você contemplará diretamente o próprio Deus. Isto é a comunhão perfeita de vida e amor, não só com a Santíssima Trindade, mas também
com os santos anjos e com os santos de Deus que estão na glória. Né? É a suprema felicidade, é a felicidade sobrenatural, tá? E eterna. Né? Não há nada mais importante que isso na vida. Eu quero que alguém me aponte algo mais importante que isso. Tá? O que é mais importante que isso? Né? É as riquezas, a felicidade terrena, humana, né? E nada disso tem valor nenhum perto da felicidade sobrenatural que nos está reservada no céu. No entanto, a maioria das pessoas passa a vida, né, desconsiderando isso, né? Olhando só para as coisas terrenas e esquecendo de olhar para as realidades celestiais. É triste, Arthur. Sim. E justamente essa compreensão, essa certeza do céu domina, né, os testemunhos dos santos no início da igreja e, enfim, ao longo de toda a história. Né? Nós vemos, por exemplo, o Santrás de Antioquia, né? Ele falando, olha, meu espírito se sacrifica por vós. Né? Aí completa ele, mas não somente agora, né? Também quando eu chegar a Deus. Quer dizer, aquele homem antes de morrer, antes de ser martirizado, né? Ele tinha essa consciência, olha, eu já me sacrifico por vocês agora, eu já vos amo. Só que quando eu chegar lá, eu vou vos amar mais, eu vou vos ajudar. Ou seja, aí entra a intercessão dos santos. Quer dizer o seguinte, se as pessoas não estão dormindo, elas estão bem acordadas, bem conscientes e bem lúcidas do que elas estão, estão na glória, estão bem lúcidas contemplando a Deus, elas podem e intercedem de fato por nós no céu. Podem interceder e intercedem de fato. Veja bem, isso é um argumento de bom senso, gente. Né? Se você, né, aqui na Terra, você é um menino, você está interessado numa menina, e você não tem intimidade com aquela pessoa, mas você sabe que ela tem amigas. Né? Então você começa a se aproximar das amigas dela para que ela possa pedir, para que ela possa de alguma forma falar bem de você para ela, estabelecer algum tipo de aproximação. Por quê? Porque a outra na qual você realmente está interessado está muito distante. Você não tem intimidade com ela, mas com as amigas dela você já tem um certo conhecimento, você já conversou. Veja, isso é argumento de razão, assim, bom senso, não precisa ir muito longe. Então você pede para as pessoas que são mais próximas de outras para que elas te favoreçam. O que são os santos? Os santos são pessoas que amaram mais a Deus do que nós, miseráveis, e no céu já contemplando a glória de Deus. Eles que nos amam, eles que são nossos irmãos, estão em comunhão conosco, porque o amor não cessa com a morte. Pelo contrário, ele só é fortalecido. Eles fazem simplesmente isso, de uma forma muito simples falando. Eles estão perto de Deus e pedem, olha, veja lá o Henrique, ele está precisando disso. Veja lá o Arthur, como ele está precisando disso. Ou vocês acham que todo mundo tem a mesma comunhão e intimidade com Deus que um São Francisco de Assis? Será que Deus é um ser impessoal que não tem relação verdadeira com seus filhos? Quer dizer, será que a intimidade não tem graus? Será que o amor não tem graus? Será que todos que passaram pela Terra tiveram o mesmo nível de comunhão com Deus? Então, a gente pede aos santos justamente a intercessão deles porque a gente sabe que eles estão próximos de Deus. Isso já se manifestava na vida deles, os milagres em vida, né? As curas. E quanto mais perto de Deus no céu. Né? Se a consciência deles, São Domingos também, São Domingos, um santo da Idade Média, falava justamente isso para os seus confrades, se eu não me engano, no leito de morte. Olha, eu vou fazer mais bem para vocês lá no céu. Não fiquem tristes. Olha que compreensão maravilhosa. Por quê? Porque, gente, Santa Teresinha também, exato. Temos muitos testemunhos de santos que conscientes. Tem um artigo do Dom Estevão Bittencourt também, que ele dá o exemplo de um padre jesuíta que morreu também assim com uma consciência impressionante a respeito disso, da intercessão e da comunhão dos santos. Porque, veja, estando próximo de Deus, você consegue fazer um bem maior. Porque você está perto do amor. Né? E o amor ele é fortalecido. Então, é ter bom senso, não é? É ter bom senso. Isso nas culturas qualquer, né? Você vai na cultura grega, em qualquer cultura que você for, ele celebra os seus heróis. Né? Que tipo de pessoa não celebra aquelas pessoas, né, Henrique? Que passaram pela sua vida, que passaram por uma nação e finge que elas não são nada, que elas são iguais às outras e não merecem ser veneradas. Claro, a gente está falando aqui de uma veneração religiosa, né? O culto aos santos. Agora, qualquer pessoa de bom senso, né? Ela venera, ela respeita, ela celebra os seus heróis nacionais,
seus heróis militares, etc. Então, é absolutamente antinatural você negar isso, sobretudo no campo religioso, né? Então, enfim. Testemunhos teriam vários. Clemente de Alexandria fala disso, São Jerônimo, né? Enfim. Só que não cabe aqui ficar falando todos, porque ficaria repetitivo. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Exatamente, Arthur. Se você... Estou vendo aqui minha amiga doutora Ludmila, um abraço. Se você olha, por exemplo, lá em Hebreus 7:25, você vê que o próprio Cristo, como cabeça deste corpo que é a igreja, tá, está continuamente intercedendo por nós. Está lá na Bíblia dos protestantes, né? E São Paulo, o que vai dizer? Que nem a morte rompe a comunhão fraterna entre os membros do corpo de Cristo. Está lá em Romanos 8:38. Nem a morte nos separará do amor de Deus. Ou seja, existe uma comunhão entre os membros deste corpo, entre aqueles que pertencem a Cristo. Comunhão esta que nem a morte é capaz de romper. Nem a morte é capaz de romper. Então, não importa se a pessoa está viva ou morta. Se ela é membro da igreja, se ela é um membro do corpo de Cristo, tá? Nem a morte é capaz de tirar esta condição dela, né? Por quê? Porque isso é mais forte do que a morte. É uma comunhão, é uma ligação, é um elo, é um vínculo espiritual, não é corporal, não é físico. Portanto, a morte física não é capaz de romper o vínculo que existe entre nós, os membros do corpo de Cristo. Se nem a morte é capaz de romper este vínculo, como que a pessoa deixaria de pertencer ao corpo de Cristo com a morte? Não existe isso, né? Eu estou aqui dormindo, eu já garanti meu céu, quem estiver lá na terra que se dane. Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Se eles não estão dormindo, e já ficou provado que não estão dormindo, pois é. Que tipo de amor é esse que se dane os outros, né? Exatamente. E como o próprio Arthur falou, né? Você não tem... quando você chega lá naquela pedagogia divina, lá no final, né? Você vê daquele prêmio e castigo após a morte, você vê depois uma evolução para a ressurreição da carne. Até que você chega ao Apocalipse, e você encontra no Apocalipse os mártires do início da igreja, os mártires lá no céu, diante do trono do Cordeiro, clamando ao Cordeiro: Senhor, até quando nosso sangue clamará da terra por vingança? Né? Ou seja, intercedendo por aqueles cristãos que estavam aqui na terra perseguidos, sendo perseguidos, atrocidades cometidas contra eles, os santos do céu intercedendo perante o Cordeiro. Né? Então, veja que nem a morte é capaz de romper esse vínculo, porque se um membro do corpo está padecendo, todo o corpo sente aquela dor. Todo o corpo. Se você está com o dedão do pé doendo, você vai sofrer por inteiro. Não é só o dedão do teu pé que dói. Tá? O teu corpo inteiro sofre, padece. Tá? Assim é a Igreja Católica. Se um membro está passando dificuldade, está sendo perseguido, o corpo inteiro vai sentir isso. Né? Quer o membro esteja vivo ou morto, ele sentirá isto, porque existe uma comunicação interna neste corpo. Tá? Este corpo tem uma dinâmica interna de comunicação. Tá? E eu não estou falando de espiritismo, tá? Não estou falando aqui de mesa branca, de kardecismo, não estou falando disso, de mediunidade. Eu estou falando do corpo de Cristo. Quem propicia este vínculo entre os membros é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Então, se eu estou em dificuldade, eu posso pedir ao Arthur: Arthur, reza por mim, intercede por mim junto a Deus Pai, e ele vai orar por mim. Tá? Então, se ele vier a morrer, ele não vai deixar de interceder por aqueles que ele ama e que ficaram aqui na terra. Porque o vínculo permanece, porque o vínculo é sobrenatural, é espiritual, a morte não pode romper. Né? Não faz sentido esse negócio: eu já garanti o meu céu, quem estiver na terra que se dane. Isso é loucura. O Apocalipse mostra isso. O Bento XVI, se eu não me engano, fala justamente isso, essa concepção errada de salvação individualista. A gente tem que fugir disso. Né? Ou seja, eu vou me salvar e vocês que se dane. Que é isso, gente? Isso é loucura. Isso não é católico, ou seja, isso aí é gnosticismo moderno, tá entendendo? Eu sou privilegiado aqui, eu recebo os sacramentos, eu rezo, e o resto que se dane. Isso não é católico. Veja o São Jerônimo que ele falou, Henrique.
doutor da igreja, hein? Se os apóstolos e mártires, enquanto estavam em sua carne mortal, e ainda necessitados de cuidar de si, ainda podiam orar pelos outros, muito mais agora que já receberam a coroa de suas vitórias e triunfos. E pergunta-se o São Jerônimo: e depois de sua morte, cessará sua boca? E não pronunciará uma só palavra em favor daqueles que no mundo, por seu intermédio, creram no Evangelho? Quer dizer, os apóstolos que fizeram as pessoas crerem, os mártires que repassaram, entregaram, transmitiram a fé, testemunharam ela, não vão dar uma palavra no céu em favor das pessoas que lutam aqui, que estão na labuta, pelejando aqui nessa loucura. Então, então assim, não tem sentido, né? É exatamente o que o Henrique falou. Não tem como. É comunhão do corpo. Que corpo é esse que o braço não está aí para o perna? Não tem como. Exatamente, não faz o menor sentido, Arthur. E veja você, um tema assim de máxima importância dentro deste assunto que estamos debatendo, né, é o papel da Mãe de Deus, é o papel de Nossa Senhora nesta intercessão dos santos, Perfeito. tá? Que é uma realidade, né? Então, pela posição dela em relação a Cristo, ou seja, como mãe de Deus, tá? Porque, mas vocês chamam Maria de mãe de Deus. A igreja nunca afirmou que ela é mãe da divindade de Cristo. Cristo tem duas naturezas, divina e humana, unidas numa só pessoa, tá? A igreja nunca afirmou que ela é mãe da divindade. A igreja sabe que ela é mãe da parte humana, da natureza humana do Cristo, tá? Mas esta natureza está unida na pessoa, tá? Então, portanto, esta pessoa sendo divina, a segunda pessoa da Trindade, é perfeitamente lícito chamá-la de mãe de Deus, tá? Então, a mãe de Deus, ela, por sua relação com o Filho de Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, ela ocupa, por óbvio, tá? Um lugar eminente na intercessão dos santos. É por isso que a igreja, os protestantes se escandalizam, né? Porque nós chamamos Nossa Senhora de medianeira de todas as graças, de onipotência suplicante. Então, eles se escandalizam com isso, né? Eu lembro a visão de Santa Catarina Labouré, né? Da famosa medalha milagrosa lá na Rue du Bar, em Paris. Quem já foi conhece lá o santuário, né? Qual foi a visão que ela teve lá, né? Nossa Senhora aparece toda de branco sobre o globo, tá? Sobre o globo, pisando na serpente, na cabeça da serpente, tá? Conforme o proto-evangelho de Gênesis 3,15, tá? Ela e a sua descendência pisariam na cabeça da serpente, tá? E nas mãos dela um globo com uma cruz no alto. Então o que ela faz? Ela olha para o alto e oferece o globo com a cruz para Deus, como que oferecendo o mundo para Deus. E aí aparecem anéis preciosos em todos os dedos da mão dela, né? E aí Santa Catarina pergunta o que é aquilo e ela responde, tá? Ela estende esses anéis, né? E dos anéis saem raios, né? Que são todas as graças para o mundo. As graças fluem através desses anéis preciosos que ela carrega, né? E qual é a interpretação desta visão, né? Ou seja, todas as graças, por que a igreja diz que ela é medianeira de todas as graças, né? Porque todas as graças passam por ela, porque Jesus passou por ela. O Filho de Deus morou dentro dela por 9 meses. Ela é, como está lembrando aqui meu amigo Eduardo, ela é Theotokos, né? Ela é mãe de Deus, tá? Ela é portadora da divindade. Ela é o receptáculo da divindade. Então, Deus morou dentro dela por 9 meses. Deus dormiu no colo dela. Ela amamentou a Deus. Tá? Então, bom, Não pode ser uma mulher qualquer. Não pode, não não pode. tem o menor cabimento Não tem o ser uma menor mulher cabimento. qualquer. Não tem o menor cabimento. Então, as graças passam por ela porque o próprio autor das graças, quem é o autor das graças? É nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor passou por ela, o autor das graças passou por ela, morou dentro dela, no ventre dela, tá? Então, é por isso que todas as graças passam por ela, porque o autor das graças carrega a natureza desta mulher.
herdou o DNA desta mulher. Ela não é barriga de aluguel. A natureza humana de Cristo veio de Maria. É por isso que Jesus pode ser dito filho de Davi. Ele tem o sangue de Davi, a descendência de Davi, porque ele herdou a natureza de sua mãe. A natureza humana, o DNA de sua mãe, se você preferir. Então, não dá para negar. Aí você vai lendo a Bíblia, você chega a Apocalipse 12. Apocalipse 12 mostra Nossa Senhora, a Só uma mulher coisa, que A venceu o Nádia dragão, perguntou aqui, foi concebida com ou sem pecado? Sem pecado, né? Maria sem concebida sem pecado. pecado. Foi Sem dogma, pecado. é, Sem exato. pecado. Né? Século XIX. Porque simplesmente porque Deus não se mistura com pecado. Para que Deus pudesse herdar uma natureza de uma criatura, no caso Nossa Senhora, para que ele pudesse herdar esta natureza precisa ser imaculada, precisa não ter pecado, porque Deus não se mistura com pecado, por sua própria natureza ele repele o pecado. Se fosse uma natureza humana maculada pelo pecado original, Jesus não poderia assumir a natureza de sua mãe, porque seria uma natureza maculada. Por esta razão, por uma razão cristológica, Em vista ela dos foi, méritos de Cristo. em vista dos méritos de Cristo, ela foi preservada da mancha do pecado original. Ela é concebida sem pecado, ela é imaculada. Tá? Então, esta mesma Imaculada, em Apocalipse 12, aparece assunta aos céus e coroada de glória. Tá? E ela vence o dragão. E aí, quando ela vence o dragão, o que diz Apocalipse 12? Os protestantes vão dizer que a mulher de Apocalipse 12 é a igreja. Mas não faz sentido dizer que é a igreja, porque lá está dito que ela deu à luz aquele varão que regerá as nações com vara de ferro. Então, peraí, como que a igreja dá à luz Nosso Senhor? Está muito claro que o menino é Nosso Senhor. Então, como a igreja dá à luz Nosso Senhor? Isso não faz sentido. Quem deu à luz Nosso Senhor foi ela, Maria. Tá? E aí, quando ela o demônio, o dragão é derrotado por ela, o dragão vai fazer guerra contra os outros filhos dela. Quem são os outros filhos dela? Nós, os membros da igreja. Eu, o Arthur e vocês que estão aí me assistindo. Né? Então, o próprio Senhor confia o gênero humano à sua mãe santíssima na cruz. Eis aí a tua mãe. Né? Eis aí, filho, eis aí a tua mãe. Né? Confia o gênero humano, ou seja, São João e os irmãos de São João são confiados aos cuidados da mãe de Deus, da mãe de Jesus. Né? Então a igreja ensina que o culto de dulia, ou seja, o culto de veneração, de admiração, é destinado aos santos. Aí que eu ia entrar, Henrique. Vamos falar das imagens, Manda então. brasa, fala aí, fala aí. Não, boa, você já pegou, é isso mesmo, pode falar. Né? E para Nossa Senhora, como o Arthur bem falou, não é uma mulher qualquer, tá? Não é uma santa qualquer. Nós temos na igreja muitas santas, né? Mas Nossa Senhora ocupa um lugar especial, um lugar eminente. Por quê? Tá? Eu já falei as razões. Ela é mãe de Deus, ela gerou Deus, a natureza humana de Deus. Então, não é uma mulher qualquer. É por isso que a todos os santos nós devemos uma veneração, uma admiração, tá? E a Nossa Senhora nós devemos uma admiração extra, uma hiperdulia, tá? É um culto, é uma veneração, é uma admiração de hiperdulia. Não é uma admiração comum, é uma admiração extra, tá? Uma admiração eminente. Mas nem a dulia, nem a hiperdulia se confundem com a latria. O que é a latria? Né? Lembra da palavra idolatria. O que é idolatria? Adorar ídolo. Então, latria é adoração. A latria só é devida a Deus Todo-Poderoso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, Henrique, a gente pode falar para as nunca pessoas... disse que se devia adorar os santos. Nunca disse, não é, Arthur? Exato. E é até vergonhoso, assim, dá até vergonha ter que explicar uma coisa dessa. É evidente que a igreja não fala para adorar a imagem, mas isso aí não tem condição da igreja falar uma coisa dessa. Vocês imaginem se a gente vai adorar a imagem, gente. Primeira questão idolatria não se trata de imagem, não se trata de estátua. Idolatria se trata do coração humano. Idolatria, como diz bem o catecismo, com brevidade e com clareza, diz o seguinte: idolatria consiste em divinizar aquilo que não é Deus. Então,
Você pode idolatrar uma estátua? Pode, mas sinceramente você vai estar nos séculos antes de Cristo, porque isso aí, quem faz isso aí é paganismo puro e explícito, né? É claro que a igreja nunca vai pregar uma coisa dessa. Imagina se a igreja falar para você adorar a estátua de Santo Antônio. Então, é até vergonhoso a gente ter que falar que isso aí não existe na igreja. Agora, você pode idolatrar, por exemplo, o prazer. Isso é uma idolatria. Isso é um pecado de idolatria. Quando você transforma o prazer num ídolo. Quando você coloca a criatura no local onde só Deus deve reinar. Né? Você coloca uma criatura no trono de Deus. Então, veja, idolatria se trata de uma decisão do coração humano. Você, diante da beleza de qualquer coisa, diante da bondade ou do prazer que aquilo pode proporcionar, né, do bem que aquilo pode proporcionar, ainda que efêmero, você pode idolatrar aquilo ali e colocar no lugar de Deus. Só que a gente tem que ter o seguinte em mente, né? Quando a gente, por exemplo, cultua um santo e se ajoelha diante de uma imagem, beija a imagem, acende vela, aquilo ali não é idolatria. Por quê? Porque, como o Henrique bem falou, nós sabemos, né, sadiamente, nós sabemos que eu estou respeitando, venerando, cultuando alguém que amou a Deus e que ao fazer isso, ao cultuar essa pessoa, não com adoração, mas com veneração, eu, na verdade, estou cultuando o seu autor, o autor daquela obra. O santo, né, Henrique? Os santos da igreja são obras-primas da graça de Deus. Quando nós vemos a vida de um cura d'Ars, de um sacerdote francês santo que atendia as pessoas, às vezes quase 17, 18 horas por dia, aquele homem que se doava, e eu falo, meu Deus, eu olho para a vida desse homem, me ajoelho na estátua dele, rezo, peço a intercessão dele, eu estou falando, Deus é tão grande, olha o que ele fez na vida desse homem. Esse homem é uma verdadeira pietà, saída das obras das mãos de Deus, né? Ou seja, Michelangelo não chega perto da beleza dessa obra. Então, assim, é evidente, quando você vê uma obra de arte, você louva a obra de arte. Por exemplo, você vê lá, sei lá, a Escola de Atenas do Rafael Santos, está lá nos Museus Vaticanos. Aquilo é uma maravilha, coisa maravilhosa. Está lá Platão e Aristóteles no meio. Você olha aquilo ali, você fica encantado com aquela imagem. Tá bom, mas quando você fica encantado com essa imagem, a não ser que você seja muito doente, você vai estar, na verdade, louvando o autor, o Rafael. Você não vai estar ali achando que aquela obra, digamos assim, é um ser em si. Você sabe que aquilo ali é um sinal que representa a virtude, a habilidade de alguém que está fora daquilo ali. Então, quando a gente venera uma imagem, nós estamos venerando o representante dela real, a pessoa que está no céu. E, evidentemente, nós não estamos adorando, nós estamos respeitando e contemplando por meio daquele objeto, daquele ícone, aquele santo, aquela santidade de vida que, na verdade, é obra de Deus, que esse sim é verdadeiramente santo. Então, eu não sei porquê, acho que é aqui no Brasil que pega essas coisas, sabe, Henrique? Acho que lá fora não deve ser essa coisa de os católicos adoram imagem, porque não é possível, né? Falar que adora imagem é assim, uma coisa bizarra, né? É muito primário, né? É, A objeção do Karl Barth lá da analogia entes, né, como sendo a verdadeira idolatria que nós católicos faríamos, ela é mais sofisticada, mas ela é falsa também, né? Mas pelo menos ela não é um baixo nível, como essa discussão rasteira de vocês adoram imagens. Meu Deus, a igreja nunca ensinou a adorar imagem. Isso não existe na igreja católica. Basta pensar 2 segundos. Se você tem um retrato da tua mãe, do teu pai, do teu avô, que você admira, você põe lá no porta-retrato, é a mesma coisa. Você tem uma imagem, né, de um santo que viveu, que foi exemplo, você se espelha nele, você mira nele, mas você não quer que peguem, assim como você não quer que peguem a foto da tua mãe. Se eu entrar na tua casa, pegar a foto da tua mãe, rasgar, cuspir, pisar em cima, você vai gostar? Eu vou dizer assim, não se incomode. É apenas um papel. Isso aqui não é a sua mãe. Isso aqui não é a sua mãe, é só um papel. Né? Então, você vai ficar, com razão, você vai ficar muito bravo comigo. Tá? Da você entende mesma como um ataque à forma, pessoa, né? um ataque à pessoa, porque aquilo não é a pessoa, ninguém é burro de pensar que aquilo é a pessoa, mas aquilo representa a pessoa. Tá? Então você não quer que façam isso. Né? Nós usamos símbolos o tempo todo, nós precisamos dos símbolos para nos comunicarmos com a realidade, para nos conectarmos a ela. Eu uso uma aliança de ouro porque isso é um símbolo do meu casamento, do sacramento que eu recebi.
né? Um beijo para minha esposa Jaqueline, minha amada esposa. Então, isto é um símbolo do meu casamento que eu respeito e venero. Eu não quero que ninguém pise na minha aliança, faça pouco caso dela, porque isso não é o meu casamento, mas representa o meu casamento. Tá? E eu não sou burro de confundir as coisas. Assim são as imagens. E é uma pena, Arthur, porque os protestantes perderam este imaginário. A função do imaginário é importantíssima. Tá? E Importantíssimo, importantíssimo. o nosso repertório, né, de santos, né, o nosso o grande tesouro da igreja, a grande riqueza que nós temos, que são os santos, né, em abundância, né, neles nós reconhecemos a concretização de toda a teologia abstrata, porque você estuda a teologia do ponto de vista abstrato, tá? Mas você não adiantaria nada estudar a teologia de cabo a rabo, ler a Suma Teológica, se você não visse um exemplo sequer de concretização daquelas realidades abstratas. E Exato. quando essas realidades abstratas se concretizam? Na pessoa do santo. Ele encarna, ele materializa, ele concretiza aquilo tudo, tá? Porque ele reúne em si aquilo de que fala a teologia. Né? Então, nós sabemos, quem é pai sabe que a criança aprende pelo exemplo. Nós adultos não somos diferentes, nós precisamos dos exemplos. E os santos são nossos exemplos. Infelizmente, os protestantes perderam esse referencial, porque eles têm uma antropologia pessimista. Eles Sim. acham que ninguém pode ser santo, que só pode ser justificado. Ou seja, Deus faz vista grossa para o pecado e você é justificado, tá? Mas você não pode ser santo. É impossível ser santo porque a sua natureza é imprestável, né? Ou seja, Deus não pode santificar a tua natureza, elevá-la, né? Porque ela é imprestável. São os méritos de Cristo que cobrem e escondem o pecado, só. Então eles Isso não é não creem na salvação, isso é santidade. decreto jurídico, né? Exatamente, isso não é verdadeira salvação. Então, você tem o seguinte, Arthur, como se explica a proibição de imagens no Velho Testamento? Deus não assumia forma para falar com o povo. Ele se apresentava sob a forma, sob formas informes, né? Vou aqui fazer uma contradição aqui de termos, né? Ele se apresentava sob formas informes, né? Trovões, raios e o fogo. Falou com Moisés através do fogo, a sarça ardente, que ardia, mas não se consumia. O fogo ele não tem forma definida, ele é mutável e não pode ser manipulado, como se Deus dissesse, não queira me manipular. E aí Moisés pergunta, qual é teu nome? Eu sou o que sou. Não queira me colocar nome, porque colocar nome é reduzir aquilo que eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o ato puro, eu sou o motor imóvel, eu sou o ato, o ser absoluto. Tá? Então, em mim, essência e existência coincidem. É isso que ele quis dizer para Moisés. Então, Deus não assumia forma. E ele próprio dá o motivo da proibição categórica das imagens, lá em Deuteronômio 4,15 e Êxodo 24, abre aspas. Já que não vistes forma nenhuma no dia em que Javé, no Monte Horebe, vos falou em meio ao fogo, não façais imagens esculpidas a representar o que quer que seja. Então, qual era o motivo da proibição? Porque ele próprio não havia se revelado em imagem reconhecível. Ele se apresentou em algo informe, que é o fogo. Né? Israel tendia à idolatria, à influência pagã. Então, toda essa proibição tem essa justificativa. Mas, em Pedagógica. algumas passagens, o próprio Deus manda fazer imagem. Os querubins Perfeito. de ouro da arca, a serpente de bronze no Serpente de bronze. deserto, né? As pinturas que ornavam o palácio de Salomão. Então, a proibição nunca foi absoluta, até que o próprio Deus se faz imagem. Ele encarna e assume a forma humana. Filipenses 2, 5 a 8. Reconhecido em figura humana, não considerou ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou. Reconhecido em figura humana, Filipenses 2, tá? Ele assumiu a figura humana, ele ganhou uma figura, ele ganhou forma humana, ele se fez imagem. Então,
existe também na Bíblia uma pedagogia. Como existe uma pedagogia na vida após a morte, sobre a vida após a morte, existe também uma pedagogia das imagens. No passado era proibido, por estas razões que ele próprio diz, o próprio Deus diz. Mas no momento em que o próprio Deus se faz imagem, não faz sentido mais proibir. Porque se você voltasse no tempo com um iPhone, você poderia tirar uma selfie com o Nosso Senhor. E você teria uma imagem do próprio Deus. Eu Tá? acho que falta Deus, compreensão, né, Henrique? Justamente você falou, essa pedagogia, quando Cristo se encarna, acho que isso não é bem compreendido pelos protestantes, pelo menos não até as suas últimas consequências. Cristo assumiu a natureza humana e redimiu a natureza humana. E a natureza humana tem uma coisa essencial chamada corpo. Se você elimina exatamente. tudo o que é físico, sensível, imagético, você está falando negando uma constituição, um elemento da constituição humana essencial, que é o corpo. Né? Ou seja, você tirar do culto as imagens, você tirar tudo aquilo que de alguma forma ajude os sentidos a penetrar no mistério divino, é uma violência à natureza humana. Essa natureza tal que foi redimida por Cristo. Ah, Arthur, mas alguém pode cair no pecado de idolatria e achar que a imagem é Deus. Veja, sim, como você também pode, eu já coloquei isso na última live, né? Você pode olhar para o corpo da sua mulher, que é muito bonito, e idolatrar aquilo ali, como objeto de prazer. Não pode, Henrique? Então, assim, Exatamente. idolatria está no coração humano. Você, diante de uma realidade criatural, de uma criatura, você pode idolatrar sempre. Não precisa ser imagem de estátua de gesso. Aliás, é mais fácil você idolatrar tantas outras coisas do que uma imagem de gesso, não é verdade? Tem tantas outras realidades mais tentadoras, atrativas, no sentido de fazer com que você coloque no lugar de Deus, imagina. Exatamente, Arthur. E essa pedagogia da qual estamos falando, essa pedagogia das imagens, né? Ela nos diz o quê? Quando o próprio Deus se faz imagem, agora nós podemos subir ao invisível, passando pelo visível, Perfeito. né? Pelo palpável, né? Então, aqui eu lembro a teoria do conhecimento de Aristóteles e São Tomás de Aquino, né? Não há nada que esteja no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos, né? E o próprio Cristo, Arthur, sabendo disso, ele se valia de parábolas e alegorias. Nosso Senhor usava o tempo todo imagens, parábolas, alegorias, para nos apontar para as realidades espirituais. E lembrando também que a imagem, as imagens eram a Bíblia dos iletrados, a maioria era Exatamente. analfabeta, O pessoal era muito. né? Exatamente. Perfeito. Então, as pessoas eram catequizadas através das imagens, né? E eu queria terminar, Arthur, citando o Concílio de Nicéia II, em 787. Vamos ver se ele consegue voltar. Não, na verdade não, Nádia. Só que é porque ele caiu, eu acho. Falta um pouco mais de um minuto. Vamos ver se ele volta. Acho que ele caiu mesmo. Não vai dar tempo. Mas enfim, gente. Foi isso, né? Nós temos que ter essa compreensão de que as imagens, pelo contrário, não nos prejudicam, pelo contrário, nos ajudam. Né? Nos ajudam a rezar. Né? Quem não é auxiliado por olhar um crucifixo, a imagem de Nossa Senhora, a imagem de um santo, quem não é inspirado, né, por ver essas imagens e por contemplar esses ícones, não se sente como que aberto para Deus. Né? Então, isso. Já vai terminar, faltam poucos segundos, mas agradeço a participação de todos. Vamos terminar com uma Ave Maria, pedindo a bênção de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, guarde as nossas famílias e nos dê a sua paz. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Deus abençoe.